Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer vocês aqui a presença mais uma vez no Congresso Online de Alimentação Saudável e agradecer o pessoal do INVS pelo convite mais uma vez. Meu papel aqui é falar sobre dicas práticas, como que a gente vai fazer para se alimentar, para viver bem, ter longevidade e ainda falar um pouco sobre a minha rotina do esporte. Como que funciona isso? Se você quer viver bem, se você quer ter uma longa vida, você tem que preocupar com, basicamente, não se inflamar. Inflamar funciona assim, você tem um... Qual que é a maior fonte de contaminação? A boca, né? Então você tem quantidades infinitas de insultos alimentares que você não vê, é invisível. Tem agrotóxico, tem corante, conservante, aditivo, tem pesticidas, né? Então o que acontece? Você vai comendo isso, você vai agredindo o seu endotélio vascular, que é exatamente isso daqui, que é os seus vasos sanguíneos, né? Então, toda vez que você come, você ingere o alimento, passa pelo intestino e começa a circular pelos vasos. E aí entra aqui e começa a inflamar. Isso aqui, estragado, vai te envelhecer. É que nem a tubulação de uma casa, começa a endurecer lá no final da vida, e aí você, em vários territórios, né? Cerebral, você vai ter demência, você vai ter derrame. Se você for no coração, você vai ter infarto. Se for nos rins, você vai ter pressão alta. Você pode ter deficiência, pode ter infertilidade, você pode ter um monte de outras coisas, né? Mas então tudo começa nas coisas que você come. Então o que eu faço na minha prática? Eu acordo, né? Todo mundo já sabe, eu já falei da outra vez, eu tomo aquela água morna que deixa o intestino mais receptivo, coloco as fibras, eu não coloco nada de glúten, então a fibra que eu uso é a quinoa. A quinoa tem uma composição maior de proteínas e ela é orgânica por natureza, já assim que o pessoal lá do Peru, a gente espera que eles não estejam usando agrotóxico agora, né, para cultivar a quinoa, mas eu uso a quinoa, não tem glúten, já é menos um inflamatório, certo? Então, eu faço assim, coloco um chazinho, coloco hortelã, né, que é termogênico, o óleo da hortelã ajuda você também a combater parasitas e um monte de coisa. Coloco gengibre, e aí eu coloco uma pitada de mel para dar uma soltada e coloco os lactobacilos, né? Aí eu deixo isso descer, deixo isso agir, e aí depois eu faço um shake, uma vitamina, né? Assim, porque o ideal seria treinar de manhã, mas minha rotina não me deixa treinar de manhã. Por que treinar de manhã é melhor? Porque você tem o pico de testosterona de manhã e na hora do almoço. Então, se você treinar de manhã, você vai poder aproveitar essa janela aí de anabolismo. E aí quem quer emagrecer vai ser bem melhor, quem quer ganhar massa magra, quem quer perder gordura, né? Então, só que o meu treino é à noite, tudo bem. Então vamos voltar. O que eu estou fazendo? Aí eu tomo minhas fórmulas, né? As fórmulas de minerais, multivitaminas que eu fiz para mim, né? Individualizado para minha saúde. E aí eu faço um shake. Antigamente o pessoal chamava vitamina, batida, hoje é shake, né? Todo mundo fala shake. Então o shake eu faço assim, coloco água de coco, que é melhor do que água, né? Quando tem, né? Porque tem, né, óleos, né? Ácido láurico, tem bastante minerais, né? Coloco também meia fruta. Por que eu não coloco? Quando é assim, ó, fruta, você tem que colocar, se for de baixo índice, você coloca uma. Se você for de médio índice, você coloca meia. E de alto índice, você nunca coloca, porque vai fazer um pico muito, muito alto de insulina e você deve evitar de estar usando frutas de alto índice glicêmico. Só uma pausa nesse assunto. O índice funciona assim. Índice é um número. Então, índice é índice Dow Jones, índice de massa corporal, índice glicêmico. Então, por exemplo, uma maçã. Então, por exemplo, uma maçã tem 30 de índice glicêmico. E um cupcake, se não for funcional, o cupcake vai ter 300 de açúcar. Então, você está consumindo uma maçã, você está um índice glicêmico baixo. O seu açúcar vai subir devagar e tudo. Se você comer um cupcake, vai fazer o pico. E aí esse pico de glicose, um pico de insulina, o Dr. Roberto Amaral falou no congresso aí, que teve congresso online de emagrecimento, ele falou muito bem que é sobre
sobre como o açúcar, quando ele faz esses picos, envelhece. Então, o açúcar, se você comer alimentos de alto índice glicêmico, alimentos refinados, carboidratos simples, você vai ter um pico de insulina, um pico de glicose, vai corroer suas artérias por cinco mecanismos conhecidos de oxidação, né? Então, no meu shake eu coloco meia fruta, se for de médio índice glicêmico, e maçã, geralmente eu colocaria uma pera, uma maçã, uma goiaba. Aí eu coloco fibra, estava falando da quinoa. Eu coloco fibra porque intestino saudável, né? Vai modular aí as bactérias benéficas do intestino. Eu coloco também proteína, porque eu tenho uma média de consumo de proteína, mais ou menos 140 gramas dia. Então eu não vou também colocar todas as proteínas de uma vez, eu coloco as proteínas separadas, né, de acordo aí a demanda. Cada pessoa tem uma demanda de proteína. Então você tem que fazer o quê? Você tem que consultar, né, saber qual que é a sua demanda de treino, qual que é a sua demanda por sexo, idade, quantidade de treino, tipo de treino, saber quanto de proteína você precisa usar durante o dia para você poder fazer essa reposição. Proteína é muito importante, proteína é constitucional, proteína você vai fazer pele, cabelo, músculo, tendão, você vai fazer estruturas, por exemplo, estrutura cerebral, né? Proteína, você vai fazer sangue, pele, então assim, tem que ter proteína, tem que repor. Então aquela pessoa que come só uma fruta de manhã, tá saudável, mas está faltando a proteína, né? E também coloco gordura é assim, abacate, eu coloco castanha, coloco óleo de coco, por quê? Isso aí é chamada lei da adequação. Lei da adequação, você tem que colocar tudo junto, né? Você tem que colocar o carbo, a proteína e a gordura para melhorar a absorção de todos os nutrientes e também vai te trazer saciedade, né? Então olha o que foi o shake até agora na vitamina. Coloquei água de coco, coloquei fruta, coloquei fibra e coloquei gordura, né? Uma mãozada de castanhas, uma colher de abacate, poderia ser, né, uma colher de óleo de coco. E eu gosto de colocar nutrientes que são ativos. Por exemplo, no meu caso, né, cada caso é um caso. No meu caso, eu tenho 4% de gordura. Então, eu não coloco tanto termogênico assim, mas se você tiver que emagrecer, por exemplo, eu usaria assim canela, usaria gengibre, ginseng, né? Se você tiver problema no fígado, né, já usaria mais açafrão, né? Usaria mais também o ginseng, né? Então cada caso é um caso, né? Então a gente tem que procurar saber o que a gente precisa tomar para a gente poder colocar. Então eu sempre coloco assim, eu coloco nutrientes fitoterápicos, né? Que eu sou nutrólogo e eu tenho a formação em fitoterapia. Então a gente faz o quê? A gente modula a saúde através dos alimentos, usando os alimentos naturais. Esses alimentos são muito baratos, você encontra em qualquer feira municipal, né? Caso de produtos naturais. Então é muito importante você lembrar disso. Então esse foi o shake. Pode fazer também um suco verde? Pode, suco verde é excelente. Suco verde é você colocar um monte de folhas verde escura, né? Colocar com água ou água de coco. Aí tem um monte de receita na internet, né? Vai falar, tem gente que coloca uma maçã, um abacaxi, não mistura, não deve misturar as frutas, né? Então a gente estava conversando aqui mais cedo com o pessoal que misturar as frutas não é adequado. Por quê? Porque algumas elas reagem entre si. Por exemplo, fruta doce com fruta ácida não combina. Fruta, por exemplo, o pessoal faz muito salada de fruta, né? Coloca banana, mamão e laranja. Vai dar errado. Além do que também vai subir o índice glicêmico, a carga geral da glicêmica das coisas, e também vai envelhecer. Claro que é melhor do que bolacha, né? Sem discutir isso daí, mas é importante você entender que mesmo as frutas você tem que comer elas separadamente, não pode também misturar, né? Tudo já veio perfeito na dose certa. Pensa assim, uma maçã, uma dose, né? Não vai comer 3, 4 maçãs também que vai elevar. Mesma forma, suco. Pessoal, então vocês estão tomando suco de manhã, né? Tá aí um monte de gente comentando aí na internet que, né, suco faz mal. E a gente estava conversando aqui com o Thiago do INVS, com a Laísa e com a Maíra. A gente estava falando sobre suco, agora há pouco. Então o suco funciona assim, se você tomar um copo de suco, você vai estar tomando muito açúcar. Porque quando você faz o suco, por exemplo, 4 laranjas,
são um copinho. Você acabou de tomar muito açúcar, vai envelhecer o seu endotélio também. Vai trazer para você consequências assim ao longo da vida, né? Você vai ter diabetes, pressão, vai ter câncer, um monte de coisa por causa de um excesso de açúcar. Então, aí eu fiz a minha vitamina, fiz o shake, né? Aí dou mais um tempinho e como uma proteína. Geralmente o pessoal não acredita, mas eu como comida mesmo de manhã. Eu como mandioca com carne. Eu não como nada embutido, né? Eu não como presunto, não como tapioca, não como nada que é refinado. Eu como assim, as coisas de estado bruto. Por quê? Porque é assim que é feito para ser. Se você pegar uma mandioca e fazer uma farofa, você vai também aumentar o índice glicêmico das coisas. Então você vai acabar envelhecendo. E você vai acidificar também o seu corpo, que para o treino não é legal. Você está com um músculo ácido, dá fadiga mais rápido. Então isso aí é de manhã. Então às vezes eu como mandioca com costela, como peixe com batata. Quem acompanha meu Instagram aí sabe como é que a gente come. Inclusive no Instagram, meu Instagram tem um monte de ideias de pratos que a gente usa, né, no dia a dia, né? Instagram FXMed, pode entrar aí que você vai ver aí as ideias, como é que funciona. E aí, esse é meu dia a dia. Aí eu venho pro consultório, fico aqui de 8 a meio-dia, tranquilo, né, saciado, não sinto fome. Aí na hora do almoço a gente come super pouco, a gente come bastante carboidrato assim do estilo bruto, né? Por exemplo, o que eu mais como? Raízes, né? Eu como mandioca, batata, cará, inhame e batata doce. Meu prato basicamente é feito de salada. Eu coloco muita folha verde, porque a folha verde contém glutationa, contém muito ferro, manganês. Toda folha funciona assim. O sol manda a energia primeiro. Qual que é a folha que mais recebe energia? É aula de biologia. A fotossíntese é o processo de você absorver a energia do sol. Qual é o pigmento que mais absorve a energia azul? É o verde escuro. Então, olha lá, couve, aspargo, brócolis, agrião, tudo que for muito verde. É isso que você bate no suco verde, você tem que fazer isso a prioridade na sua salada. Fez a salada, suco, né? Coloca a cama verde. Aí você coloca as cores, coloca o branco, coloca pepino, palmito, coloca cebola, coloca aí as cores, né? Pimentão, tomate, coloca cenoura, beterraba, faz isso daí, né? Aí você está adquirindo o quê? Para você limpar seu fígado, para você viver muito tempo, você precisa do fígado limpinho, né? Então lá, glutationa, tem no verde, carotenoides, né? Tem no laranja, né? Na cenoura, no pimentão, né? O licopeno, antioxidante, está no tomate, e assim vai. Então você faz uma cama de verde, coloca as cores, coloca o azeite por cima e coloca a carne, né? Então funciona assim, quanto menos carboidrato comer, melhor. E de carboidrato que você for comer, tem que comer carboidrato que seja de fácil digestão, né? No meu caso eu uso as raízes. Se sobrar espaço, eu como o carboidrato. Então no geral eu faço low carb. Low carb é um conceito que você come menos, né, com mais qualidade. Se você comer menos carboidrato, você vai estar... Isso já é comprovado, né? Tem assim, estudos sobre longevidade e restrição calórica. E aí, nesses estudos, que a gente foi identificando que comer menos, você ativa os genes da longevidade, que chama sirtuínas, né? Que é você... Por exemplo, o jejum, né? Por isso que tem também agora a dieta do jejum, que é você fica aí 15 horas em jejum, faz alguns dias de jejum por semana para ativar essas sirtuínas. Mas na realidade, se você comer pouco, né, e ficar com demanda, por exemplo, a gente também estava conversando aqui mais cedo, né, com o pessoal. Se você tem sono depois do almoço, está errado, porque você subiu demais você comeu demais e aí vai dar uma acidose, né, metabólica. Então o que vai acontecer? Você vai ficar ácido, vai ter que dormir, respirar profundamente para poder compensar, alcalinizar esse estado bioquímico aí. Isso envelhece. Toda vez que você teve sono após o almoço, envelheceu. Porque o certo do metabolismo não é para você ter sono. O certo do metabolismo é como na época das cavernas. Ninguém podia. Nosso metabolismo foi forjado naquela época. Não foi feito para você dormir. É feito para você ficar sempre ativo, né? O ser humano é caçador e coletor. Então, qualquer caçador que dormir no ponto vai perder a sua caça, né? Na época da evolução. Naquela época lá, 100 mil anos atrás, se eu dormisse, o que ia acontecer?
meu concorrente ali ia pegar o coelho e a minha família ia ficar sem comida. Então, naquela época não tinha comida, o pessoal andava, e agora o pessoal come demais e não anda. E aí, muito sono, dorme o tempo todo, ressaca metabólica, igual álcool. Então aí, almoço pouco, almoço com bastante folhas, né? Aí venho pro consultório, venho, fico aqui, aí trago, né, um shake. Até nem trouxe aqui, mas está no carro, né? Já tomei, ia mostrar. Então eu trago um shake e venho aqui. Como eu treino geralmente não, eu treino à noite, né? Então, mas segunda e quarta e sexta. Eu não treino todos os dias também. Muita gente tem que entender isso. Se você treinar todos os dias, você pode entrar em overtraining, né? Você pode entrar em excesso de treino, chama-se, você vai dar fadiga, vai dar estresse no seu corpo, vai aumentar o cortisol, vai dificultar você de perder gordura e ganhar massa. Então tem que ter um dia de descanso, né? O meu treino é jiu-jitsu, então é de alta intensidade, né? Da mesma forma, o crossfit, da mesma forma aí uns treinos de musculação que você faz, treino HIIT, que é de alta intensidade intervalado, né? Onde você treina pouco, mas treina com alta intensidade, né? Eu faço esse tipo de treino. Então, quando segunda e quarta e sexta, eu faço isso, ó. 4 horas da tarde, mais ou menos, eu tomo um shake no meio da tarde. Eu tenho aqui no meu consultório uma shakeira, chega ali no meio, mais ou menos 4h30, eu bato uma fruta, bato aqui umas castanhas, né? Bato proteína e mantenho o meu metabolismo, assim, já preparando o meu metabolismo para o treino, né? Porque se eu também ficar sem carboidrato, né, à noite vai dar problema, né, no treino. E aí chega às 6 horas, mais ou menos, estou terminando aqui as atividades, meu treino é 8 horas, né? O treino é 8 horas, como é que você tem que fazer para treinar? 1h30 antes do treino você tem que comer alguma coisa, você tem que comer carboidrato, um pouco de proteína, para poder fazer o mix, né, absorver bem. Carboidrato de médio índice glicêmico, usa banana, usa quinoa, usa mel, pode amassar com abacate, né, e fazer uma refeição pré-treino, né, 1h30, tem gente que é 1 hora antes, tem gente que fala, eu como, se você comer e sentir cansado no treino, você tem que comer um pouco mais perto do treino. Se você comer e sentir assim cheio no treino, você come um pouco antes, né, cada pessoa tem um grau de absorção diferente. Então, eu uso a banana porque tem bastante potássio, eu uso a banana porque ela tem um índice glicêmico médio, é fácil, ela não tem casca e né, você pode carregar em qualquer lugar, né? Aí eu coloco um pouco de quinoa porque além dela é uma fibra, né? Essa fibra ela vai deixar o açúcar subir um pouco mais lento, né? Então se você comer carboidratos muito perto do treino, você vai ter fadiga, né? Chama fadiga central. O que é isso? Fadiga central periférica. Você tem 2 tipos de fadiga. Fadiga muscular, né, quando você cansa, esgota o recurso muscular de energia, e tem a fadiga central. A fadiga central é quando você, por exemplo, comeu um carboidrato muito rápido pré-treino. O que vai acontecer? Vai fazer um pico de glicose. Aí o pico de insulina vai recapturar a glicose e vai fazer um pouco de hipoglicemia no treino. Aí você está treinando do nada, dá uma fraqueza, dá uma sensação de fraqueza. Aumento da serotonina, vai dar não vai dar vontade de treinar, né? Então, é muito ligado à serotonina cerebral, né? Serotonina é assim, ó, caçador é dopamina. Serotonina é a recompensa quando você caça, né? Você tá com a dopamina alta, né? Aí, esse é o momento para você treinar, barriga um pouco vazia, mas não tão, e aí você está caçando, né? Então esse é o momento de treinar, você vai emagrecer mais, né? E vai construir mais massa. Se você comer muito, vai subir a serotonina. Se você, por exemplo, quando você come, o que acontece? Fica com a barriga cheia, fica tranquilo, o seu cérebro dá um clique, fala, por que eu vou treinar? Né? Se eu tô de barriga cheia. Por que você vai treinar, cara? Aí você fala, não, porque eu tenho que treinar, porque, né, já paguei a academia, eu tenho que emagrecer. Então dá um choque de informações. Aí a performance não é perfeita. Então não deve comer exatamente antes do treino, que você vai estar, a performance caiu, né? Então, se você for treinar mais que 1 hora, você precisa se nutrir durante o treino, né? Qual o melhor carboidrato para você tomar no treino? Eu gosto muito do mel. O mel é biológico, mel é orgânico, mel é não processado, né? Por exemplo, açúcar é processado. O açúcar vem da cana,
A cana tem produto que bota para poder refinar a cana, para poder clarear a cana, o açúcar da cana, açúcar de agave, açúcar de beterraba, açúcar de coco, tudo processado. Mel é orgânico, né? Mel é da abelha. Então vamos preferir o mel. A cada hora você pode consumir um pouco de mel, um pouco de BCAA, tudo bem. Isso aí você tem que procurar o nutrólogo, médico do esporte, nutricionista esportiva para poder estar te orientando em relação à suplementação, né? Então, chego do treino, o que eu vou fazer? Chego do treino por volta de 9h30, 10 horas. Eu bato meu shake pós-treino. Momento pós-treino é o momento que você tem que comer bastante carboidrato. Esse é o momento de você comer o carboidrato rápido. Por exemplo, melão, mamão, melancia, né? Colocar bastante banana, açaí, momento de comer. Até mesmo jantar, não é jantar de noite, é o mito do carboidrato, né? Você não precisa ficar... Agora, se você treinar de manhã, o resto do dia sem zero é low carb, né? Então, eu chego em casa, aí eu tenho 3 filhos, o que eu faço? Eu boto todo mundo para dormir, né? Organizo toda a minha vida e vou preparar o meu chazinho, porque eu treinei à noite, né? Então, a gente fica muito adrenalizado, né? Ainda mais jiu-jitsu. Então, eu faço um chazinho que contém ervas que acalmam, né? Usar a natureza, por exemplo. Qual é o contrário da adrenalina? É o GABA. O GABA é o neurotransmissor responsável pela tranquilidade, pelo zen, né? Então, aí você tem ervas, né? Cidreira, passiflora, que mais? Camomila, né? Você pode usar, fazer o chazinho, né? E tomar aquilo ali. Com certeza você vai desabar na cama, não vai precisar tomar remédio controlado nem nada. Muito paciente que vem aqui pro consultório buscando performance, tem muita gente que vem tomando remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para ficar feliz, remédio para ir no banheiro. Gente, tudo isso daí é mais um lixo que você coloca para dentro do organismo, né? Remédio controlado, remédio industrial da Big Pharma. Big Pharma é um conceito aí que não sei se vocês conhecem, é a seguinte: a indústria armamentícia é a primeira que mais lucra no mundo, e a segunda é a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica não está muito preocupado com a sua saúde, né? Eles estão preocupados em vender remédio. Então, por isso que não tem no dia a dia aí propaganda, olha, coma maçã, isso tem isso não tem, coma laranja. Ninguém está preocupado em prevenção, né? Estão preocupados em vender assim M&M's, em vender corante, conservante, chiclete, balinha, tudo assim que fica para as crianças fácil acesso. Deveria ter uma regulamentação sobre isso, né? Igual que tem no cigarro, né? Tem ali, isso causa câncer. Deveria ter no açúcar também, esse tem agrotóxico, isso causa isso, né? Mas não, né? Então, para vocês verem que tem muita coisa escondida na alimentação que vocês estão consumindo simplesmente por mídia, né? Porque a mídia falando isso é saudável, isso é bom, isso, mas você tem que procurar alguém especialista para poder saber como que atingir os resultados. Porque aqui no meu consultório, na prática, é assim, ó, qual é meu público-alvo? Pessoal jovem, de 20 a 40 anos, preocupado com qualidade de vida, quer saber como querem viver longa vida, com bem-estar, dignidade, né? Porque hoje em dia o pessoal está envelhecendo sem dignidade, né? A gente começou a falar, a palestra, sobre alimentos que te trariam longevidade, né? Longevidade é você ficar longe da inflamação, né? Então, o pessoal hoje em dia, todo mundo chega assim... Gente, pessoal jovem chega aqui derrubado, certo? Pessoal com problema de memória, problema de libido, não consegue ter performance no treino, não consegue emagrecer, né? Todo mundo chega aqui com 30% de gordura e não sabe o que fazer, não consegue atingir os resultados. Então, o que faz? Você tem que usar o alimento ao seu favor, né? Para você ter mais energia, para você viver melhor. No meu caso, é fácil, é mais fácil porque eu sou casado com a Sil. A Sil, ela é uma chefe, ela é chefe funcional, né, da minha área, medicina funcional, né? Então, até vai ter, mais tarde, a gente vai lá fazer, ela está dando um curso nesse momento e a gente vai fazer uma filmagem lá com ela, né? Vocês vão conhecer ela. O Instagram dela é Sil, chefe funcional, tudo junto, né? Pode entrar que vocês vão conhecer lá como que é a nossa alimentação no dia a dia. Usar o alimento de forma racional, certo? Usar, por exemplo, você que é anti-inflamar, vai usar açafrão. Usar açafrão, todo mundo usa açafrão só quando está doente. Por que você não usa açafrão todo dia para não ficar doente, né? Por que você não usa ginseng, gengibre? Por que você não usa cacau, que é antioxidante? Não sei se você conhece os poderes do cacau, né? Mas saiu aí, né, um monte de revistas
falando bem do cacau. Mas não é esse chocolate que você come aí, né? Um gosto de cera, não. É o chocolate de verdade, você compra o cacau orgânico, né? E aí você mistura aí com biomassa de banana, mistura e faz o seu próprio brigadeiro funcional, né? Você está comendo uma fibra que vai ser boa para o intestino, vai usar o cacau orgânico aí para poder ter os benefícios antioxidantes, né? Você pode colocar coco, pode colocar um monte de coisa. Para que comprar um negócio pronto, industrializado, que cheio de produto que vai entupir o seu sistema, vai dificultar você a atingir seu resultado, né? Então, aqui eu trabalho muito ensinando as pessoas, né? Minha consulta demora 2 horas, certo? Eu fico aqui com o paciente explicando desde o zero como escrever, como é que é escrever A mais B, né? A e B, né? A, B, aí fala ba, depois babá, depois começa a ensinar, né? Formar as palavras. Então o alimento é assim, a gente tem os conceitos, a gente acha que é certo, vê no YouTube, vê no Instagram, mas a gente faz a consulta e aprende a individualizar. Cada pessoa tem uma resposta com o alimento diferente. Umas se dão bem com salmão, outras não se dão bem, outras se dão bem com batata, outras não se dão bem. Leite, glúten, com certeza pode tirar da sua alimentação que vai estar te fazendo mal. É um pouco chocante porque todo mundo gosta de um pãozinho, né? Mas tem pãozinho funcional que você pode fazer sem glúten, né? Você pode usar vários outros tipos de elementos para fazer aquela mesma sensação de torradinha. Ao invés de usar manteiga, você pode fazer manteiga de amêndoas. Super fácil, né? Procura alguém aí da área da gastronomia e aí faz um curso e você vai aprender. Então, todo mundo quer saber como fazer para ter longevidade, qualidade de vida, né? E bastante energia, né? Através dos alimentos, correto? Então, você usando os alimentos, você vai ter saúde, você vai desinflamar o seu corpo, você vai ter a sua mente funcionando rápido, o seu foco, a sua atenção, o seu sistema imunológico super forte, né? Seu treino vai render muito, né? Você vai ter, eu tenho muito, aqui meu público basicamente é jovem e atletas, né? Eu tenho bastante atleta aqui que querem performance, tá até ali, se vocês procurarem no meu Facebook, Julian, tá lá os meus atletas, todo mundo ganhando medalha. Então, tudo isso vem da onde? Pergunta para eles o que eles comem. Pergunta se eles comem coxinha, pastel, bebem refrigerante. Nada disso, entendeu? É tudo prato feito de folhas, grão germinado. O pessoal não acredita, né? Eu vou fazer até uma propaganda aqui do meu atleta, o Miogri. O Miogri acabou de voltar de Roma, lutou europeu de jiu-jitsu. Trouxe 4 medalhas, certo? 3 de ouro e 1 de bronze. O que acontece? Aí eu falei pra ele brincando, e aí, Miogri, como é que foi o treino lá? Aí ele falou, pô, doutor, foram 12 lutas, mas o pessoal não acredita no gás que a gente tem, não. Eles todos os caras, assim, bem mais fortes do que ele, né, na categoria que ele treinou. Ele lutou categoria e lutou, né, o absoluto, né? Os caras muito forte, mas ele tem muito mais disposição. Porque o corpo dele não tem acidez, ele vem construindo a massa muscular perfeito, né, com nutrientes de qualidade, né? O que você tem que entender que o nutriente, o alimento, ele é como se fosse uma matéria-prima. Você vai construir uma casa, o que é isso? Você tem que usar produto original, não produto reciclado, né? Então, no mercado tem ABC, você vai ter produto top e vai ter produto de terceira, né? Você vai colocar produto de terceira, com certeza você não vai comprar uma roupa de terceira. Você gosta de coisas boas, vai comprar uma roupa de qualidade, etc. A mesma coisa, você vai colocar um alimento de terceira, você vai contratar um funcionário, você que tem filho aí, você vai contratar uma babá, você não sabe nem o histórico dela, você não sabe, se não pesquisa, se não liga para saber referência, né, se ela tem higiene, se não observa essas coisas todas, né, se ela é carinhosa, se não é. Então, a mesma coisa, seu corpo é uma empresa. Se você for colocar gente para dentro da empresa, você tem que saber se ela vai fazer a função, se vai ter resultado, se não vai. O alimento é isso, você vai colocar para dentro. O alimento ruim, a sua performance com certeza vai ser ruim, né? Então lá, eu chego, meu dia é repleto de energia, eu trato meus pacientes aqui com muita intensidade, chego, dou atenção, tenho 3 filhos, todos pequenos, 3, 2, 1, escadinha, né? Treino, dou atenção para minha esposa, eu sou um bom filho, bom marido, etc. Mas tudo vem daqui, ó, do alimento saudável, né? Então a gente está falando aqui sobre alimentação da forma prática. Eu acho que isso aí é um bom lugar de você começar, né? Através do que você come.
Pessoal, essa terceira parte, então, eu vou tirar algumas dúvidas que ficaram para trás, o pessoal mandou aqui na internet, perguntando sobre suco vegetal. Suco vegetal é bacana? É bacana, né? A gente estava falando do detox, que o detox ele é anti-inflamatório, vai te auxiliar assim, para você ter uma longevidade, né, saudável. E é detox toda hora, detox todo dia. Detox em forma de salada, você bate o suco no detox, né? Suco de vegetal. O que é vegetal, né? Você vai colocar couve, rúcula e bater com uma fruta. Diferente do suco de fruta, né? Suco de fruta é excesso de açúcar. Então, suco de vegetais, você bate e toma, né? É como se fosse uma sopa, só que é geladinho, né? Suco. E vai ser excelente para a sua saúde, sim. Outra pergunta é exercício em jejum para consumir mais gordura. Tem muito debate, né? A minha linha funciona assim. Eu não recomendo fazer aeróbico em jejum, porque o que o pessoal que fala para fazer aeróbico em jejum, qual que é o argumento deles? Que se você fizer aeróbico em jejum, você vai estar usando mais a gordura, né? Porque você vai ter o sistema nervoso simpático mais ativado pelo fato de ser de manhã, né? Inclusive, que é o melhor horário de treinar, que nem eu tinha falado antes, né? Só que para mim não funciona assim. Para mim você tem que ter o aporte de glicose, de energia para você dar o start do exercício, né? Então, meus pacientes eu oriento não fazer aeróbico em jejum, fazer a suplementação, né? E comer pelo menos, por exemplo, se você acorda às 5 da manhã fica difícil, né? Mas o seu treino é 5 da manhã, com certeza você vai acordar um pouco antes para se preparar e tudo. No momento que você acordou, é o momento de você já começar a colocar para dentro aquele carboidrato lento, né? Carboidrato lento para o treino, né? E junto com a suplementação. E também a parte dos termogênicos e tudo para te auxiliar aí na queima da gordura, né? Então, querem saber se eu recomendo aeróbico em jejum? Não. Eu recomendo você ter um jejum de pelo menos 1h30, porque pelo aquele mecanismo de fadiga central e dopamina e serotonina, né? O equilíbrio entre os dois neurotransmissores. Outra dúvida é se o sal Himalaia é menos pior ou é realmente mais saudável. Sim, como toda a nossa alimentação é focado, hoje em dia você vai no mercado tudo refinado, né? Inclusive o sal é refinado, só tem sódio e cloro, né? É totalmente antifisiológico, porque o sal do Himalaia é um sal que tem magnésio, tem selênio, tem ferro, tem o próprio sódio, né? Então, os minerais em equilíbrio vai trazer equilíbrio para o seu corpo. Se você der só um elemento, o sódio, né, vai trazer o desequilíbrio nos túbulos renais, né? Então, por isso que o sal do Himalaia, ele tem metade do sódio, o dobro do magnésio. O magnésio é super importante, né, para várias funções, né, de funções enzimáticas, funções energéticas dentro do seu corpo, né? Aqui está perguntando, ou então é melhor comer sem sal algum, né? Bom, assim, gente, a gente precisa de um pouco de sal, né? Sal do Himalaia, né? Que é o sal. A gente precisa dos minerais. Então, nem Chico, nem Francisco, né? O excesso de frutose é ruim? Sim. Né? HFCS, high frutose, aquela frutose que põe nas caixinhas, né? Que é extraído do milho, né? Aquilo é um veneno, né? Mas também não precisa você fazer apologia contra a frutose, porque frutose, você tem que ter frutose, mas é a quantidade da frutose. Então, não é exatamente você botar isso como vilão, mas é assim você usar na quantidade necessária, na hora certa. Por exemplo, na hora do treino, tem o seu momento. Na hora do dia, quanto de frutose você vai usar? Qual é a fonte da frutose que você vai usar? Então, frutose também é bom, né? Em quantidades certas, na hora certa. Da mesma forma, o sal. Sal de menos, a pressão fica baixa. Sal de mais, a pressão fica alta. Então, tem um equilíbrio, né? Da mesma forma, todas as outras coisas no corpo. É o conceito de hormese. Hormese é o seguinte, tanto a falta vai te trazer sintomas negativos, quanto o excesso sintomas negativos. Então você tem que fazer, né, consultar para saber qual é o jeito adequado de usar, o que você tem que fazer, né, para otimizar a sua saúde, né? Como usar o grão germinado? O grão germinado é assim, ó. Sementes. Sementes, a gente não tem enzima para quebrar semente, né? Isso já é uma coisa da natureza. A própria semente, ela tem uma casquinha que impede você, na digestão, de quebrar dentro de você, porque senão não ia disseminar. Por exemplo, um passarinho come uma sementinha. Se abrisse dentro do passarinho, ele não ia disseminar as sementes, né? Então,
tem uma enzimazinha que impede, né, de germinar. Assim. Então a gente também não tem essas enzimas. Então toda semente que você for consumir, por exemplo, semente de gergelim, semente de linhaça, você tem que botar na água para pelo menos quebrar ela. Isso se chama hidrolisar. Você que bota na água, solta aquela babinha que chama, né, uma goma. Né? Aquilo ali já está disponibilizando os nutrientes, né? Se você deixar um pouquinho mais, ele vai germinar, né? A técnica de germinação dentro dos alimentos muito utilizada pelos vegetarianos, né? Você disponibiliza melhor aquilo de melhor que tem a semente. Ou então, se você quiser usar como fibra, você pode botar dentro aquele negócio que moe alho, moedor, né? Que você pode amassar e também vai soltar em menos quantidades, mas vai perder outras funções, né? Por exemplo, se você quebrar uma semente de gergelim, você vai oxidar a vitamina E, mas vai disponibilizar melhor as fibras, né? Então, uma coisa ou outra, né? Usa um pouco amassadinho como fibra, por exemplo, a fibra da quinoa, ou a semente da quinoa, você pode usar ela como nutriente, como substituto do arroz, né? Você põe na água e deixa ela germinar e faz, né, um arrozinho, como se fosse um arrozinho. Né? Ou então usa ela amassada no shake, na salada, por cima da salada, até para empanar um alimento, né? E fazer ele assado. Qual açafrão usar? Que está perguntando, né? Açafrão da terra mesmo, aquele açafrão amarelinho, baratinho, né? Então aquilo ali você encontra em qualquer lugar, é anti-inflamatório, anti-câncer, melhora o perfil assim do pós-treino, né? Você pode usar o tempo todo. Diferente daquele açafrão da culinária, né? Que é daquela flor do safron, que é aquele pistilozinho, que também tem as suas propriedades medicinais, mas é hiper mega caro e não é prático do dia a dia, né? Aqui também estão perguntando sobre caseína, né? Caseína funciona assim. Caseína é quando você vai extrair, você pega lá o leite, você começa o processo de extrair o whey, né? O que sobra desse processo é a caseína, né? Se você tiver intolerância ao leite, você deve evitar a caseína, vai te dar consequências, vai cair performance, vai te dar espinha, vai te dar gás, mas tem gente que tem indicação de tomar caseína. Primeiro exclui essas pessoas que não têm intolerância, e aí se a pessoa tiver, por exemplo, um perfil de baixa dopamina, com alta compulsão alimentar, que tem que acordar à noite para comer, ou então a pessoa que tem fome assim fome do nada, no final do dia, né, por baixa de cortisol, alguma coisa assim, é bom você tomar a caseína um tempo antes, porque a caseína tem um alto teor de um aminoácido, chama fenilalanina, que vai te dar saciedade, vai estimular o CCK no estômago, colicistoquinina, que por sua vez vai te dar a sensação de saciedade. Então você tomando caseína à noite para dormir, você vai dormir saciado e tranquilo, né? Então, são muitos assuntos que a gente tem que abordar, né? Aqui tem outro tópico aqui, como fazer biomassa. Então, gente, biomassa é o seguinte, eu vou passar isso aí para Sil Chef Funcional, explicar para vocês, que é a minha esposa, né? Tá lá o Instagram dela, Sil Chef, né? A gente vai fazer ali a gente vai encontrar com ela daqui a pouco, né? Ela tá dando um curso, a gente vai lá falar com ela. E eu gostaria então de me despedir de vocês, deixar um abraço, convidar todos vocês, se vierem aqui em Goiânia, quando vierem, quiserem passar aqui em Goiânia, a gente toma um cafezinho. E agradecer ao pessoal da INVS por mais essa oportunidade e parabenizar os colegas que estão aí junto aí com a gente em prol da saúde perfeita, e vamos lá. Obrigado a todos. Pessoal, estou aqui para convidar vocês para o Congresso de Alimentação Saudável do pessoal do INVS, né? E onde vários colegas nossos vão participar, o Dr. Ítalo Rachid, Dr. Baracate, Vitor Sorrentino, entre outros, né? São nomes de peso aí no cenário nacional da alimentação saudável, da longevidade, e vamos lá, vamos participar. Obrigado a todos.